Fala, hypados! Aqui é o Tyson Valadares Aqui é o Fernando Lobo. E aqui é Clélia Rostelato. e esse é o último episódio de análise, né, dos episódios aí da série Welcome to Derry. Vocês que estavam com a gente aí desde o primeiro episódio, fizemos nossas impressões, nossas opiniões, nossas teorias, episódio a episódio. E obviamente não podia faltar esse episódio aqui que vai estar completíssimo para vocês sobre esse fantástico último episódio da temporada, né, pessoal? Encerrou com chave de ouro, né? Meu Deus, e que chave de ouro. Acredito que ninguém esperava um final tão perfeito dessa série. Foi épico, né? O último episódio acho que foi até melhor que o sétimo ali. Ou se não foi melhor, foi muito igual, muito parelho. Foi. Olha, de acordo com o IMDb, ele tá com nota 9.4, mesma nota do episódio 7. Então são os dois episódios com nota mais alta no MDB, né? Ambos com 9.4. Mas a gente tem em geral notas altíssimas, né? O episódio com nota mais baixa é o terceiro, que ainda assim é 7.6. Então são notas excelentes aí. O restante dos episódios todos ali acima de 8, né? O 2 e o 3 com notas 7.7 e 7.6, o restante tudo acima de 8. E temos aí esses dois últimos episódios com nota 9.4. Então, realmente foi o encerramento, como a Clélia falou, perfeito e simples, né, gente? Não teve muita coisa assim, tipo, era um objetivo naquele episódio final e eles foram atrás do objetivo e teve toda a emoção, toda a ação necessária, né? É, exatamente. Tudo que era necessário para um episódio ser perfeito, eles colocaram lá. Na dose certa ainda, não erraram em nada, na minha opinião. É, Acertamos muitas coisas ainda, hein? Mais acertos aí pra hora do hype. isso que eu ia falando, tipo, ao mesmo tempo que eu tava emocionado com as coisas que estavam acontecendo ali, né? Eu também já ia marcando assim, olha, acertamos isso, acertamos isso. Eu comemorava por a gente ter acertado bastante coisa mesmo ali. Aconteceu o que o Fernando tanto queria que acontecesse, né? Que ele vinha falando desde os primeiros episódios. A gente já vai falar sobre isso. Enfim. Foi bom para todos nós, né? Eu acho que teve, eu acho que foi satisfatório e a gente vê a repercussão que teve na internet. Eu não vi ninguém falando mal desse final e para mim quem falar tá errado. Também não. É, É, então, exatamente. exatamente. Se Então, falar, não assistiu direito. exatamente. Se falar, não assistiu direito. Mas é isso, né? Vamos falar agora desde o início do episódio aí, Fernando. Como que começa o episódio? O episódio começa ali com a população de Derry avistando o nevoeiro, né? O nevoeiro chegou aí. Eu confesso que achei que teria mais coisas desse nevoeiro, assim, ele ditou ali realmente o ritmo do episódio, né, para ser um episódio mais noturno, soturno, né, ser uma coisa mais nebulosa, mas eu achei que teriam mais criaturas dentro desse nevoeiro, assim como é na história do Stephen King, né, mas mesmo assim foi excelente. Uhum. Na verdade, Eu também imaginei que teria que aparecer. pode falar, Cleber, perdão. Então, é que eu concordo com o Fernando. Eu também achei que ia ter uns monstrinhos, umas visões, né? Que ele ia mexer com a mente das pessoas para verem um monstro. Quando apareceu aquela mulher com o neném, eu falei, ai, ai, ai. Eu imaginei que fosse explorado mais isso. Mas que ficou sinistro o suficiente esse nevoeiro, ficou. Eu entendi que o Nevoeiro, na verdade, ele foi uma referência apenas, obviamente, ao Nevoeiro lá também do Stephen King, mas pro episódio ele não é o mesmo Nevoeiro, obviamente, né? Eu acredito que foi ali um artifício da coisa para, para ambientar a cidade, para distrair os demais moradores, né? Para conseguir fazer aquilo que ele fez com as crianças na escola e também para congelar o lago ali, para ele conseguir fazer um, um, um-
um encurtamento no caminho ali, né? Esqueci a Um palavra agora. atalho? Isso, um atalho para ele conseguir sair da jaula ali, né? Então eu acredito que, obviamente, é uma referência, mas para quem achava que seria o mesmo nevoeiro lá com as criaturas lá da, da outra obra do Stephen King, realmente não foi. Foi só um artifício, um plano de fundo para o grande plano da coisa ali nesse episódio final. Exatamente. E aqui daí vamos para a escola, né? Onde, como o Thais falou, o Pennywise usou ali do nevoeiro para distrair a cidade para ele poder atacar ali as crianças, né? Cara, e essa cena é muito, muito bizarra que ela faz Foi. um paralelo com o último episódio, né? O episódio passado, que tem o show lá do Bob, Uhum. Uhum, né? sim. E é bem bizarro, cara. E ele é muito alto, né? Ele pega assim, o Nossa, diretor é. é, o diretor é da metade do tamanho dele. Eu não sei se o boneco ali era tão pequeno assim mesmo, ou ele que é muito alto. Nossa, mas era bem alto, é bem alto. E o Bill Skarsgård ali dá uma imponência, né? Realmente fica mais assustador ainda. Eu adorei aquela parte ali que ele aparece o dedinho dele pra apertar Sim. o microfone, né? Uhum. Aí, e o engraçado, ele dispensa os veteranos e fala só para as crianças irem lá pro bar, pro Pro salão ali, auditório. né? Pro É. auditório, exato. E denotando mais uma vez a preferência que ele tem com crianças, né? O medo da criança, a criança é mais fácil de incutir medo. Acredito que isso faz com que sejam mais saborosas, né? Ai, Então, perdão. e aí uma atuação digna de Emmy aí pro Bill Skarsgård, porque realmente ele foi muito bem, cara. Ele tem que ser indicado a alguma coisa, sabe? É, foi muito bem mesmo. Ele faz ali a dança, né? Ele A dança do canta uma cantor música. Daniel. Isso. Ele A canta. dança. Eu dei Isso. risada. Eu dei risada a hora que ele meteu um bico na cabeça do diretor. Igual Foi, uma é porque bola. é isso. É, a gente tá comentando isso, porque ele faz coisas terríveis, mas ele faz de um jeito engraçado, né? É, É o É muito carisma do sarcástico. Pennywise. A gente acaba rindo, é terrível isso. exatamente. E é muito legal que eles encaixaram o final da música que ele tá cantando com ele abrindo aquela boca ali, né, com as luzes da morte. Então, assim, ficou muito legal. Muito legal mesmo. E imediatamente pega todo mundo ali. Então, o que que vocês interpretaram do porquê que ele pegou todo mundo ali? Como que vocês interpretaram isso? Por que que ele foi e pegou aquela quantidade grande de crianças? Por quê? O que eu pensei? Ele estava indo embora. E eu achei que nesse caminho dele, ele queria era deixar Um lanchinho pra viagem. essa coisa terrível. Eu pensei no lanchinho para a viagem, mas acho que foi igual eles falam do início, né, de quando estavam construindo o Daryl, que sumiram aquelas pessoas todas de uma vez, que daí ninguém sabia dos trabalhadores que estavam ali para a fundação de Daryl, e que daí sumiu É, tantas pessoas lá, tanto que não me ele já recordo do número. desaparece com as pessoas e ele mesmo já faz o serviço ali, vamos supor, da funerária, né? Quando o Sim, pessoal. Não sei se na cidade de vocês é assim, né? Quem tá ouvindo. É quando a pessoa morre, né? Você joga papelzinho ali com o nome da pessoa, né? Em memória de é, fulano e tal. Então ele já ele sequestra já as faz crianças, tudo. ele já vai lá na banca, não sei onde que. Já vai lá e faz a impressão lá na impressora dos desaparecidos. Ele faz Não, questão é incrível ele isso. faz questão de mostrar o trabalho dele, né? No sentido de mostrar o poder dele mesmo, né? Que, olha, eu desapareço com as crianças e com as pessoas, eu mando fazer esses cartazes, né? Eu crio esses cartazes e os adultos sequer chegam perto de mim porque o meu poder é tão grande que eles sequer desconfiam, eles esquecem, eles não dão bola, eles ficam anestesiados com tudo que tá acontecendo em Derry, né? Eu interpretei que, exatamente como a Clélia disse, ele tá indo embora. Eu interpretei que ele tá levando aquilo dali realmente para fazer um novo covil, né, em outro lugar
e realmente já ter os lanches ali à disposição também, né? Além dessa questão de ter uma grande tragédia em Derry para ele deixar essa tragédia para trás quando estiver indo embora, mas também a o fato de ele ter que se alocar em um novo local, né, para onde ele estiver indo ou para onde ele for parando, e ele já ter a garantia ali de alimentação, né? pelo É, tempo. pelo tempo que ele. Porque aí eu não entendo, a partir do momento que ele saísse da jaula, se ele teria uma influência, se o poder dele seria influente no mundo inteiro, ou se teria mesmo assim uma limitação do poder. A gente já falou sobre isso, né? E a gente entende que por ele ser uma entidade do macroverso, o que que é um planetinha para ele, né? Então a gente entendeu que ele Mas eu, saindo eu da jaula, acredito que ele saindo da jaula, ele levaria algum tempo pra tomar o mundo inteiro ainda. Eu sim. não vejo que ele tomaria assim, tipo, de imediato, sabe? Acho que ele, passando o tempo, ele tomaria ali uma cidade, depois, sei lá, um estado. Ele, eu acho que meio que se entranhar dentro da Terra, sabe? Como se fosse, como se ele consumisse a Terra assim de dentro pra fora também. Eu acho que aconteceria mais ou menos Quem isso. sabe. Bom, co- desculpa, tá, isso interrompeu Não, você, quem desculpa. sabe assim, da mesma forma que ele ficava exatamente no meio de Derry ali, né? De repente a ideia dele seria chegar num possível centro do mundo, né? Pra conseguir ampliar Se mais os espalhar. poderes, né? Se espalhar nesse sentido. Mas com certeza ele tem poder suficiente pra influenciar o mundo inteiro. Ele é o É tipo isso que que. eu ia falar. Nessa série ficou bem claro o tamanho do poder da criatura, né? Da criatura It, da criatura Pennywise. É um poder, é uma inteligência, é uma estratégia, é uma força muito grande. Então, eu acho também como Tyson, que ele se colocaria num lugar estratégico e a partir dali, soltaria aí os tentáculos para alcançar o mundo todo. Deus o livre. É, exatamente. É, a gente vê ali que as meninas estão ali no local de reunião ali da turma, né? Naquela torre. E elas veem que o nevoeiro tá tomando conta da cidade. Já imaginam que é coisa da coisa, como diz assim, Sim. né? E ao descerem ali na base da torre, né? Pra ir investigar o que tá acontecendo, eles já vê que já tá os cartazes ali, produzidos pela gráfica Pennywise, né? De todas as crianças que ele acabou ali de, de sequestrar, né? E entre elas, o Will ali, que foi abduzido ao final do último episódio. Exatamente, essa cena é muito bizarra, né? Dessa fileirinha das crianças flutuando e ele tocandinho ali, ele tocando um trombone, acho que é trombone, né? O maior. Sabe, E vai ditando o ritmo ali, é bem legal essa cena. sabe o que eu acho que foi referência nesse momento aí? Aquele conto, Clélia, do flautista, sabe? Aham, do flautista, eu É, pensei nisso isso. também. Do flautista lá que ele, né, com a flauta ele consegue fazer com que as crianças, né, O seguissem Siegel, ele e né? tal. É, exatamente. Ele fazia isso com ratos, não era? E daí Era. fizeram Ele alguma fez coisa isso com com rato. ele. Daí não pagaram por ele tirar os ratos da cidade, daí ele foi lá e tirou as crianças em vingança. Isso, exatamente. É uma clara referência a esse conto, porque ele exatamente fez isso, né? Como um presente pelo que Derry fez com ele, de ter trancado ele todo esse tempo, ele estava tirando as crianças da cidade, assim como o flautista fez lá no conto, lá por ele não ter recebido pelo serviço prestado. É uma clara referência ao conto do flautista ali. Em E seguida, ele então. planejou tudo, né? Essa figura do William, né, sendo procurado, do Will, e todas as crianças, e obrigando as menininhas a irem até a escola para verificar, quer dizer, tudo, ele estava acompanhando tudo, ele planejou tudo, porque ele queria atrair as meninas e depois a gente vai ficar sabendo por quê. Ele, Sim. ele fez tudo, ele fez tudo. Ele é onipresente, né? O tal do Will. Ele pensa, vê tudo. E daí a bicicleta não funciona mais, né, Fernando? Isso, elas vão em três ali, não tem o pezinho, né? Elas meio que improvisaram, chegaram até ali com a bicicleta, mas depois disso a bicicleta já não funcionou mais, né? Murchou o pneu.
E daí elas têm a brilhante dela, vê que o leiteiro morreu, né? Elas têm a brilhante ideia de pegar o caminhão do leiteiro e assim, a pessoa pensa assim, ah, como é que uma criança vai dirigir e tal? E ele explica ali Ah, no sabe. momento, né? Fala assim, ah, eu vejo, acho que meu tio, ela falou meu tio, né? Eu vejo meu tio dirigindo aqui, então eu aprendi olhando. Cara, e é assim mesmo, velho. Eu várias vezes, meu pai me ensinar assim, antes dele me ensinar, eu observava ele dirigindo para ver como ele fazia. E quando eu fui dirigir, eu já tinha mais ou menos a noção ali, tanto que depois ela bate, né? O caminhão acaba batendo o caminhão. E aí, Exatamente. o Isso aí. Leroy é atormentado pelo Pennywise numa cena muito, muito, muito boa. É que ele fica ligando ali pro Will, ligando pra casa do Will, pra casa deles, né? E o Will não atende e depois o Pennywise ali acaba retornando a ligação pra ele, né? E é o mais engraçado é que assim, o Pennywise, ele gosta de ser sarcástico, né? Eu vi algumas pessoas dizendo, ah, o Pennywise perdeu pra ele mesmo, né? Porque se ele tivesse sido mais objetivo, vou sair mesmo correndo daqui, vou aproveitar a jaula aberta, mas não, ele gosta de Ibope, né? Ou seja, ele foi na escola, ele pegou todas as crianças, ele gosta de Ibope, ele gosta de farmar aura, essa é a verdade. Ele gosta de Aham. farmar aura, porque ele gosta de toda aquela imagem, né, das crianças, o carrinho, ele Como é que tocando. fala? Performático, né? Isso, ele é performático, exatamente. E ele foi e ainda tripudiou em cima do pai do menino que eu tô levando teu filho, velho. Essa hora eu falei assim, cara, ele vai sentar porrada no Pennywise na hora que pegar ele. Ele vai, Ai, vai, ai, vai. cara. A hora que isso realmente aconteceu, eu vibrei por você, Fernando. Eu vibrei, confesso que eu vibrei. Não foi bem empurrada, mas Isso, foi, mas foi. tava Mas quase, foi. cara. É. Se o É, Pennywise não tivesse ali a luz da morte ali, o Leroy ia se arrastar até é. ele e ia. Ia segurar Ia ali, né? socar. Aí o Leroy, ele, né, fica desesperado, vai até o Dick, e aí a gente tem uma cena bem complicada, né, cara? Como tava triste a situação do Dick, né? Ele tava quase se matando ali, e realmente a forma como os espíritos estavam tentando ele tava absurdo, né, Claire? Tava, é um pecado, porque ele não tinha silêncio, era tudo falando ao mesmo tempo, imagine. Ele não tem paz, não consegue dormir, não consegue pensar, não consegue nada, tadinho. Me deu uma pena dele, foi uma cena bem triste essa. Quem E a fale. forma que o Leroy tira ele disso daí, né? É falando, ó, ele pegou o Will, eu preciso ajudar meu filho, e daí o Dick se compadece ali, né? Sim, E ele vai ajudar também nessa busca aí. E essa cena eu achei bem engraçada, né? Que chega ali sei lá se é comandante que quer, chega ali acho que pro esse era o General tenente. Shaw, o tenente chega ali pro General Shaw, ah, o Leroy foi embora. Ele falou, ah, não, a gente não precisa mais dele. Ah, mas ele levou o Dick. É, É, daí Aí, mudou. aí Opa! mudou. Opa, vamos lá então, né? vamos atrás deles. Aí eles chegam ali na casa da Rose, né? Onde a Charlotte estava com o Hank. E conta, né? A cena já começa com a Charlotte sabendo da notícia de que o Pennywise pegou o Will, já ali revoltada, né? Batendo no Leroy, dizendo que ele prometeu que a coisa tinha hibernado e tal, né? E ali eles traçam um plano para prender novamente a coisa. Plano esse dado pela Rose e que a gente já tinha falado aqui, né, no episódio Dois anterior. acertos nossos aí. Uma É, que é uma adaga realmente, que eles sim, falam com todas as exato. palavras que é a adaga, e a Isso. outra é que eles usaram essa adaga pra ser ali um outro pilar, né? Pra fechar novamente essa jaula. Isso, a gente, para quem nos segue aí, tá acompanhando a nossa análise, quando viu isso na série, aposto que lembrou, ó, o Lembrou. pessoal do Hora do Hype tinha falado isso mesmo, que a missão no episódio final seria isso, usar a adaga, que era do mesmo material dos demais pilares, e recolocar, né? Eu tinha falado que seria no mesmo lugar ali onde estava o pilar anterior, só que daí a Rose explicou que aquela árvore seria o limite para que fechasse a jaula novamente, né? É como se fosse, né? Aí ali mostra bem certinho nessa imagem que o Fernando tá mostrando na tela, que cada adaga ela tem como se fosse um limite da sua atuação ali, como se fosse uma antena, né? Então esse pilar
ela tem um limite. E que o limite para que fechasse a jaula novamente, era aquela árvore naquele rio, né? Coincidentemente, é o mesmo rio que as crianças se banham lá no It capítulo 1 e capítulo 2, né? É aquele mesmo rio lá que as crianças se banham. E aí tá feito o plano final. Por isso que eu falo que o episódio é muito simples, né? Eles explicam, olha, a gente precisa achar a daga, que a gente sabe que tá com as crianças. Vocês têm que pegar essa adaga e colocar no pé da árvore, que é o. Se o Pennywise passar do pé da árvore, ele tá solto. Então é muito Acabou-se. simples, né? Foi muito simples essa dinâmica do episódio final. Aqui a Rose tá. Na verdade, eles pedem ajuda do Dick, né? E o Dick fala: como que eu vou ajudar vocês se eu não consigo nem me ouvir? Por conta dos espíritos, né? Que estão ali atormentando ele. E a Rose tem o conhecimento, né? Tem a castanha da Índia Atalaia ali. Raspou ali, fez umas ervas ali, uma mistura, né? A raiz de Maturim, né? Que é É a raiz de maturim. a mesma citada lá no It capítulo 2. O que eu achei legal, ela falando que você vai ver muita coisa ruim, né? Mas também tem coisa boa, né? Isso. Também tem coisa bonita. Isso daí eu achei legal. Aí eu já vi, falei, então vai ser assim que ela vai salvar a mente dele. E acertamos E real- também em falar que fecharia a jaula, né? A caixa dele nesse episódio também, né? Sim. É, exatamente. Eu não sei se ele conseguiu fechar a caixa ou se ele conseguiu ver o lado bom dele estar escutando e vendo os espíritos novamente. No sentido de, no final a gente viu que ele começou a ver ali outro espírito LV, né? muito Mas querido e Bondade. tal, bondade. Mas também Eu ele conseguiu entendi, silenciar, ele conseguiu sim. silenciar, né? Eu entendi que ela explicou para ele que, assim, quando ela falou, olha, não existe só coisa ruim, tem também coisa boa, ela quis dizer que ele podia escolher, ele podia determinar o que ele podia prestar atenção. Se prestasse atenção nas coisas boas, ele conseguiria sair. Eu também, eu acho que ele não conseguiu trazer a caixa de volta, mas vai conseguir a partir de agora. É, uma coisa que eu achei engraçado nessa cena é que ela, na hora que vai dar a principal instrução pra ele, ela já deu o negócio pra ele tomar. É a mesma coisa que você comer um negócio, você ser super alérgico a amendoim, você tá comendo o negócio, você vai ver assim, deixa eu ver se tem amendoim aqui. E daí, pô, já era, né? Só que no fim acabou não tendo muita explicação o que era que ela queria alertar ele, né? Porque ela fala assim, mas não sei o que, daí nem a gente sabe o que é que ela quis dizer, né? Vocês tentaram, vocês conseguiram sacar o que que seria isso? Qual que Eu seria fiquei essa. pensando nisso, É, me deu porque até um nervo, imagina, ó, coitado, o desespero dele, eu fiquei desesperada também. Meu Deus, o que que eu preciso evitar? Eu acho que para uma pessoa que não tem tanto domínio assim sobre os poderes, né, sobre The Shine, eu acho que a pessoa se perderia. Mas como é ele já tem um pouquinho de experiência com isso, então essa dica acabou não chegando até ele, porque ele não conseguiu entender, mas também não precisou, né? Acredito que não não. precisou, é. Acho que foi Já- essa a interpretação, né? Ele não correu o risco que ela tinha alertado Isso. ele, né? Então, porque isso também não foi importante para seguir no Eu episódio. acho que ela deu para ele a erva lá, não achando que ele era tão poderoso igual ele é, sabe? Tipo, que ele tem tanto, que ele já tem esse prévio conhecimento, né, dos poderes dele. Sim, exatamente. E é muito legal essas transições, né, que o Andy Muschietti fez no episódio, né, dele vendo as meninas, né, a gente vê que a transição é da pupila do olho dele até o volante que espelha a Uhum. Marge ali, Marge dirigindo. Cinema. É, e depois a hora que retorna pra ele também, bem legal o jeito que faz, né? E daí a gente vê que as crianças estão com a adaga, obviamente, a gente já sabia disso. E, né, óbvio, tava óbvio, mas mais um ponto pra nós, principalmente pra Clélia, que falou, mas falou muito lá atrás, que parecia que essa adaga tava consumindo a Lily, que ela tava ficando estranha, né, Clélia? Tá, foi mesmo. É, Igual o anel de Sauron lá. É. isso, E é nesse exatamente. momento aqui que ela pega, a Marge vai pegar a daga, ela fala, não, não pega, né? Uhum. Aí ela vai lá, pega a daga, coloca dentro da bolsa, e a daga se perde dentro da bolsa, e daí a gente volta pro Na Dick, transição. na É, pro transição Muito Dick. que a boa, gente falou. muito Foi. boa.
E daí ele conta pros pais ali, né, e pra Rose e pro Daniel, que a adaga tá com as crianças e que as crianças estão indo atrás do Will. Então eles já fazem ali a- o segundo grupo da missão, colocam, né, ele dentro da van deitado ali para ele guiar o caminho deles e saem em direção de encontro às crianças. E aqui a Rose já avisa que a adaga vai resistir. Quando as Isso, crianças forem exatamente. colocar, ou quando alguém for colocar lá, a adaga vai resistir. Isso já é colocado aqui. A adaga, além do anel, né? Obviamente do anel do Senhor dos Anéis, ela lembrou também, Clélia, o medalhão, né? Da Horcrux lá, Da do Harry Potter. Horcrux. Verdade, é. É, o Aquele medalhão, peso, verdade. O medalhão isso, do que Horcrux mesmo. gera, que gera O briga medalhão de lá, né? Sonserina lá. Isso, do Salazar Sonserina, que gera a briga, né, entre o Harry, o Ron e a Hermione Uhum. ali no final. E foi bem parecido ali, né? Porque a Lily realmente estava visivelmente atormentada, né? Falou, aí as meninas perseguem ela, conseguem tirar a adaga dela, e eu acho muito legal a sagacidade dessas crianças. Eu Porque também. assim, desde os primeiros episódios, eles sacaram que o It ele temperava as presas com medo, né? Aqui elas já sacaram, gente. Qual que é o plano? Vamos revezando essa adaga. Eu ando um pouquinho, passo para outro, para a gente não ser influenciada pela questão da adaga. Então eu acho muito legal essa sagacidade que essas crianças tiveram durante a Não, série. e a sensibilidade da amizade, né? De falar para Lily o que ela precisava ouvir, que foi o antídoto contra toda aquela maldade ali que estava tomando conta dela com a daga. Nossa, eu Exatamente. É amei aquela história, essa né? cena Acho que eles falaram em algum momento da série. Tem pessoas que são âncoras e tem pessoas que são boias, né? que são barcos. São barcos, eu Isso. acho. Ela É, foi a e própria Lily, foi a própria Lily que que usou falou. esse Ah, é verdade. discurso para convencê-los a irem atrás Foi mesmo. das crianças lá quando o Pennywise estava fingindo ser o Matt, né? Ela falava, daí, você vai ser uma âncora ou você vai ser um bot, né? Inclusive é com essa palavra que ela faz o Will voltar, porque o Will tava descendo, não tava querendo ir, entendeu? Ela faz Uhum. o Will voltar e ir até o plano. E eles usam essa frase aí, muito bem usada. Foi lindo isso. Exato. E aí a gente já vê que eles estavam bem perto já ali da onde o Pennywise estava com as crianças ali flutuando, né? Realmente o lago ali ficou totalmente congelado. E a gente viu que ali foi o palco da batalha final, né? Isso é legal essa parte que a Rose já sabe, eles já estão sabendo que o It já tá ali no rio, que ele tomou esse atalho e falou, não vai dar tempo. Não Aí vão o chegar a tempo. Leroy, isso, tem a brilhante ideia ali do Dick, o Dick tá meio inconsciente, ele fala, ó, ele já conseguiu entrar na cabeça do It, tenta de novo. E na hora, assim, quando eu tava assistindo, eu falei, será que ele vai conseguir, né? Fiquei pensando assim, ele tá desmaiado, como que ele vai fazer, né? E daí aparece as três, Exatamente. nessa cena que aparecem vários trailers ali, várias imagens, uma cena bem, bem legal, né? Ele É seguindo esse comboio. pra você ver como, né, os trailers enganam a gente, né? Eu já interpretava essa cena delas correndo ali, eu achava que era no meio da cidade isso, né? Nem Uhum. imaginava que seria num lago congelado e tal. Nunca. Aí elas tentam ali puxar o Will, né? E o Pennywise já sente a presença delas ali, né? O cheiro, provavelmente, delas ali, e E já para a já carroça. para a Essa carroça. hora E me deu um aqui, nervinho. aqui você tem duas interpretações, né? O Will tá em primeiro ali, porque foi o primeiro que ele pegou, que ele capturou, ou ele pode deixar do Will em primeiro, para caso as meninas fossem atrás dele, né? Ficava mais fácil para ele Na chegar até elas verdade, também. na verdade, a gente já sabe, né, que o Pennywise tem uma atenção especial para essa linhagem que vai gerar os otários, né? Então, Sim. a gente já viu nesse episódio, inclusive, para mim, foi o plot twist maior dessa série, né? De Nossa, todo, foi. porque é algo que a Clélia vai dizer melhor, mas que não tem isso nos livros e que é algo que casa muito bem com o que tá no livro e com o universo do Stephen King, Com tudo. É né? perfeito. Então é uma liberdade criativa do Andy Muschietti, mas que claramente poderia ter saído da cabeça do Stephen King. Poderia. Eu
acho que ele trouxe. Eu acho que o Will tava ali por mais perto dele, porque ele queria, claro, atrair as meninas. Ele Também, tem também. interesse nas meninas, né? E a hora que elas chegaram, parou tudo. Nossa, ele descendo, E ele Uhum. descendo, vindo assim, olha isso. isso, Depois olha isso. vai tentar atacar elas e elas estão com a adaga, né? E é muito Aham. bizarro a forma que ele fica cercando elas. Que ele passa assim dando Sim, porque risada. Nossa, dá um dá um desespero. desespero na gente. O que prova que a adaga, na verdade, não ia proteger muito, né? Dependendo do ângulo que ele te pega ali, É, se ele não protege só a tiver. portadora, né? Quem tá portando ali. Só a Também, também. portadora. Também. O alcance é limitado ali. E aí ele imita o palhaço lá do Todo Mundo em Pânico 2, Fernando, e puxa a Marge ali, né? Sorte, ainda bem que ele usou a mão, né? É verdade. Ainda bem, Tô no Pânico 2 e aí já já fica um complica um pouco. pouco, complica, né? Aí ele puxa a Marge pra longe das meninas ali, por causa do nevoeiro, elas não conseguem ver mais a Marge, né? Ficam gritando. É a E visão do aí, pra capiroto, mim, né? Que ela, a e hora que ela muito, e acorda. muito legal, mano, porque você reparou nisso? Que ele puxa ela, ela perde o óculos. Olha lá. Ó. E daí a primeira visão que tem dele é embaçada porque é como se a gente estivesse vendo ele É pelos míope. olhos Sim. dela. Uhum. Exato. Eu já fui míope, né? Hoje eu fiz correção, né? De cirurgia de correção. Mas a gente sabe que é exatamente assim, né? Você fica, vê Eu tudo sou embaçado. míope, é assim, Então, embaçado mesmo. e aí a gente tem a melhor conversa e revelação do Nossa, episódio, né? Do episódio, para não dizer da série, né? Todas as teorias, a teoria mais forte, principalmente, que era de que a Marge é a Margaret Tozer, ou seja, ela é a mãe do Rich Tozer, um dos otários lá em It Parte 1 e It Parte 2. Ele inclusive chama ela, né, Margaret Tozer. Ela fala Tozer, né? Aí ele fala não ainda, né? Ele fala não ainda, sim. Mas mas será? É ele já fala genial, primeiro. né? É genial. A Ele hora que fala, ele que desdobra, assim, porque eu imaginava isso. Acho que desde a primeira vez que eu vi a Marge, eu imaginava, eu liguei ela por causa do óculos, né? Ao Rich. uhum, E a hora que abre esse procura-se, né? Esse cartaz, falei, meu Deus, que sacada. Esse diálogo foi perfeito. E a explicação dele, né? Esse conhecimento dele do passado, presente e futuro, porque essa busca dele para tentar impedir, para tentar cortar a linhagem que ele sabe que vai levar ao fim dele. Gente, que coisa incrível! Como que para mim pensaram foi numa coisa disso? para mim foi uma explosão total de cabeça essa cena, Foi. porque assim, ele fala que ele sabe que os otários vão derrotá-lo. Assim, e ele fala, mas e se eu fizer isso antes deles nascerem, né? Evitar que eles nasçam. Uhum. E aí comecei a pensar, e eu acho que é legal a gente falar isso mais depois, no nosso próximo vídeo, que vai ter um vídeo de teorias, né? O que que a gente acha que vai ter para as próximas temporadas. Nós vamos fazer um vídeo de teoria, então esse vídeo, esse episódio aqui vai ser mais focado na análise do episódio em si. Mas fica a dúvida, né? A gente começou a assistir essa série como se ela fosse um prequel, ou seja, o que aconteceu antes de It Parte 1 e It Parte 2. Mas agora eu já tô enxergando essa série como depois da parte 2. Ou seja, a coisa presencia sua Uhum. morte e momentos antes de morrer ela retorna ao passado para tentar evitar que aquelas crianças nasçam e ela não consegue agora em 60, ela vai voltar para 30 e não vai conseguir 30, vai voltar para 1908. 1908 ali. Então a gente gerou assim toda aquela coisa que viagens no tempo gera na nossa cabeça, que é essa coisa do paradoxo, né? Uhum. Mas a gente A fala melhor isso. relatividade do tempo. Isso É. foi genial, porque assim, igual o Thais falou, a gente tinha essa ideia dos filmes, né? Serem depois da série, mas isso acabou caindo por terra. E essa explicação que ele dá é muito simples de você entender, né? Tipo, muito fácil Uhum. de você entender. E isso já tinha dado uma dica pra gente alguns episódios antes, de que ele tem conhecimento do futuro e tem conhecimento do tempo.
Quando ele ataca o Will lá no rio, o que que o Will vê, Perfeito. né? E ele Não só fala pro vê, Will, né? Ele ele fala, fala. ele É fala por como o isso Will que vai morrer. eles pegam a Beverly pegou isso, a senhora Kirsch pega isso de ver o futuro, porque ele consegue fazer isso, essa coisa de vai e volta no tempo. Então, quando as luzes da morte acaba, eu acho, acaba passando isso para quem vê. Eles ficam com esse conhecimento também. A gente percebe ali que, até fugiu o que eu ia falar, mas a gente percebe que a questão do futuro, né? O que o Fernando tava falando, ele fala pro Will, você vai queimar, né? E o Will também teve acesso às luzes da morte, né? Então será que o Will também não viu o futuro, de certa forma? E se ele sabe que ele tem que morrer naquele apartamento com a esposa dele em 1980 para que algo pudesse acontecer, para que os otários derrotassem o It, né? Se ele de repente não morresse, algo pudesse acontecer de diferente. Então ele não podia interferir na história. Então pode ser que o fim do Will seja ainda mais trágico dele saber que ele ia morrer naquele dia, Sim. daquela forma, e ele tenha escolhido morrer para que a história não fosse Alterada, né? desalinhada, Sim. alterada, exato. Mas vamos deixar isso para nossos vídeos de teoria, porque É, realmente estoura nossas cabeças essas possíveis teorias, e tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Então não percam o nosso vídeo de teoria. Nós vamos pro estúdio lá, né, que vocês estão acostumados a ver a gente no podcast. Não vai ser de formato EAD. Nós vamos lá pro estúdio e nós vamos falar tudo que a gente imagina, todas as ligações que a gente acha que tem com o universo do Stephen King, o que a gente imagina que vai ter no It Parte 1, na segunda temporada, terceira temporada, e quem sabe aí uma parte 3 do It, não sei, né? Pra fechar com chave de Que ouro, pode né? ser. eu tenho uma teoria muito forte para a última temporada dessa The Welcome to Derry, que eu acho que eles. Mas eu não vou falar agora, vou deixar para o nosso vídeo de análise. Eu só vou fazer uma análise para vocês, queridos ouvintes, é que a gente também viu as luzes da morte. É Então a gente verdade. tem um É, conhecimentinho aí do futuro. verdade, todos nós vimos, né? Então, após ele revelar ali pra Marge que ela seria a mãe de uma das crianças que o derrotaria, ele vai atacar a Marge, né? Com clara intenção de romper essa linhagem que geraria o Rich. E lembrando que o Rich, agora confirmado, muito provavelmente é o nome que ela deu ao filho em homenagem ao Ricardo, né? O Ricardo Santos, que salvou a vida dela e foi seu primeiro amor. Aí a coisa vai atacar e paralisa, né? Cara, Travou vibrei no nessa intento. parte, cara. Eu Congela. acho, eu vibrei nessa parte, porque daí ela Eu olha, também. ela fala assim, eu aí não vou ficar aqui embaixo dessa coisa Oh, aqui, pá, Muito sai bom. dali. Então, muito bom, cara. Eu vibrei e falei, nossa, o Halloran é muito forte, cara. O Halloran é muito poderoso. não, e Você tem Então, nesse né, noção? momento eu eu também não não. entendi que era o Eu achei Halloran. que, Não, Eu, sei eu eu lá, saquei, demorei. cara. Eu eu achei saquei que, sei na hora, lá, eu alguma falei, das meninas chegou ali na hora, vamos supor, ele Eu tá também pensei travado, isso. aí atrás dele ia estar elas com a adaga na mão, sabe, assim, tipo, apontando pra ele, alguma coisa, ou ela jogando a uhum. adaga por baixo dele, assim, pra chegar nela, entendeu? Eu pensei nisso, eu não pensei no Ah, Dick, não. entendi. Não, cara, na hora eu pensei no Dick, sim. Eu já falei, conseguiu, porque na cena anterior, né, já tinha dado a deixa pra ele entrar na cabeça da coisa, né? Então, nessa hora eu confesso que eu consegui interpretar. E você tem noção, né, que, cara, ele é um humano, né, com poderes, obviamente, mas ele é só um humano. E conseguiu parar, ainda que por alguns minutos só, mas conseguiu parar ali a coisa que é uma entidade macroversal, né, cara? Foi Ele é Ele, providencial, muito ele, poderoso. ele enganou a coisa. foi Enganou, providencial. Dentro da exatamente. cabeça da coisa. Pense que coisa. Aham. Maturi junto, né? Maturi Com capacita certeza. também. Com certeza, com certeza. Aí as crianças vão em direção ali, aí pelo fato da coisa ficar paralisada ali pelos poderes do Halloran, né? Que até então ele não é evidenciado que é isso, né? As crianças ali que estão flutuando também caem e acordam e também culmina com a chegada dos adultos na cena.
Isso, exatamente. Essa hora que eu vi eles, a criançada correndo, eu achei que eles iam matar todo mundo dentro da van. Eu falei, gente, não cabe? Eles estavam assim, vem, vem, vem. Eu falei, meu Deus. Daí que eu, assistindo de novo, que eu entendi que ele fala, vão pela costa ali pra chegar mais rápido e tal. Daí que eu entendi. Falei, ufa, É, ainda bem, achei que ia botar 50 crianças dentro da van. Aí os pais reencontram aqui os filhos, né? Um momento bem emocionante ali, o Hank encontra Foi a muito Rony. bonito. Nesse momento aqui, ó, eles falam pra criançada ir embora, né? E ir pela costa. E daí, o Leroy e o Daniel, coitado do Daniel, eles é, vão ter a ingrata missão ali de levar a adaga até ali o ponto, né, que tinham proposto de fazer para trancar essa jaula. E os oficiais acabam atacando ali o Daniel, né? Deram um Nossa, tiro me deu uma também raiva essa no hora. Leroy, Nossa, que raiva desse major. coitado do Daniel. nossa, que raiva mesmo. E judiação, porque na hora do tiro eu já vi, cara. Um tomou na perna e o outro tinha tomado. Eu achei que É tinha no sido até na cabeça. pescoço, também achei. É, mas foi no pescoço. Que dó, cara. Que E dó. aqui a redenção do Leroy, né? Que discurso que É, ele Que deu cena pro linda. Foi. Will, né? Que coisa foi linda. legal. Uma das Porque a redenções dele. série, a série construiu toda essa distância, né, que tava tendo entre pai e filho. Até no começo da série, a vinda do Will e da Charlotte ali para um local de missão foi para que ele se reaproximasse do filho, né? E a gente viu que eles foram distanciando justamente pela influência da coisa na cabeça do Leroy ali, né? Na cabeça de todos os adultos, né? Que o Leroy até chegou a ser agressivo com ele. Mas esse foi o momento, como o Fernando falou, da redenção. Porque ele fala: olha, filho, não consigo chegar lá, tomei um tiro na perna, mas você que vai ter que levar essa adaga, né? Você e as crianças vão ter que levar essa adaga. E ele fala: eu tenho medo, né? Mas eu estou com medo. E daí ele fala assim: eu não sou você. Aí ele fala: mas você não precisa ser. Muito bom mesmo. Foi Nossa, lindo. foi lindo. Esse diálogo foi dos best aí. É. E como o Andy Muschietti acertou nos detalhes, né, cara? Na questão de cada detalhe. Parece que ele já foi construindo, sabendo em quem a gente ia se apegar, a qual Uhum. personagem a gente ia, de repente, não gostar muito, sabe? E, nossa, cara, como A foi empatia que a legal. gente iria construir Uhum. com este e aquele, ele foi mesmo Isso. Ele foi perfeito. perfeito, cara. Ele foi perfeito. E assim, pra nós é bom, mas pra ele a responsabilidade de uma segunda temporada tá bem, assim, elevou bem a régua, como diz a coisa. Uhum. É. E aí as crianças vão na missão de levar, né? Vão correndo ali na missão de levar a, a adaga até o pé da árvore ali, né? E a gente vê que o Hank não, o Sean, né? O General Sean, ele enxerga a coisa paralisada ali no ar, né? E vai em direção a ela pra confrontá-la ali, né? Ou pra pelo menos ver, conversar com ela. E a gente vê que na verdade ali a coisa tá em transe, né? O Dick Halloran tá na mente dele, da coisa, e tá simulando como se todo mundo tivesse encontrado o Bob Gray, né? Naquele dia que ele sumiu, dizendo: ah, encontramos você ali numa vala e tal. E ele fala: eu não sou o Bob Gray, eu sou um devorador de mundos, eu sou um deus. Né? Daí, aí a gente tem um pouquinho, né, Clélia, dessa. é, ele é forte, ele é muito Do poderoso. conhecimento dele, Isso. de Mas quem ele é. de quem ele é. E quem ele acha que é também. Ele fala: eu sou um Aham. deus, né? Eu sou um É deus. modesto, né? Ele é É, eu, modesto. eu dei uma pesquisadinha, né? Obviamente, depois, na questão do universo do Stephen King, principalmente ali nos livros da Torre Negra. E a gente percebe que, na verdade, o Witch não é tudo isso, não. Ele é muito forte, ele é uma criatura predatória, mas ele não chega nem perto de ser um deus, né? Tanto Uh-uh. é que Maturin conseguiu exilá-lo aí na Terra, enjaulá-lo na Terra, né? Mas e Maturin ainda não chega a ser o deus também. Tem outros acima dela que são bem mais poderosos, né? Inclusive, Maturin está a serviço de alguém maior, inclusive, ainda. Então, isso a gente fala também no vídeo de teorias a respeito disso. Mas a coisa realmente é muito poderosa e se sente muito poderosa, inclusive se chamando de Deus ali, né? E a gente percebe, né, Fernando, que a adaga, como dito, começou a reagir, né? Isso, ela tá ali com o Will, né? Eles estão Uhum. indo em direção à árvore e ele fala, ó, não consigo, a adaga não deixa eu ir.
E Ela ali quer voltar pro ela quer lugar dela. voltar pro lugar dela. E aqui é muito boa, né? Essa cena aqui do Nossa, ótima Pennywise também. travou o Nintendo. E daí o General Shaw fica. Que loucura, né, gente? Ah, não. É brincadeira, Isso aqui né? é muito. Acho que é beira burrice até. E fica ali na frente ali da criatura, né? Do Mas Pennywise. você viu que a dependência do Shaun, a dependência que ele tem dessa memória infantil, nossa, isso era verdade? Eu tava louco ou era verdade? Ele precisava dessa resposta. Olha o tamanho da Exatamente. loucura. É, É, e e ficou então, aquele mistério de como ele lembrou, né? Como ele se lembrou que tinha essa Aham. criatura. exatamente. A gente percebe, né, como a Clélia disse, que ele tinha essa necessidade de ver se era real aquilo que ele soube, que ele vivenciou quando pequeno, mas isso mostra também o quanto ele foi lunático, né, de fazer toda uma operação, de destacar todo um exército ali para Derry, para algo que ele sequer tinha certeza se ele realmente viveu, né? Então, essa coisa mostra, assim, o quanto ele já estava com a mente totalmente prejudicada nessa ideia aí que ele tinha absurda de liberar coisa, né? E as crianças ali tiveram a ideia de se juntar ali, né? Pra tentar empurrar a adaga Para ali na levar força, pra juntas. levar juntas ali na força, né? Até a árvore. E os oficiais que já renderam ali, os adultos, né? Vão até a van e encontram o Dick lá. E quando eles puxam o Dick e derrubam ele da van, ele meio que se mexe lá dentro da cabeça do Pennywise e acaba revelando ali que é o Dick, né? E é muito boa a Na cara que o hora, Pennywise depois. faz, né? Ele fala assim, É, muito astuto, né? Ele fala. é, Muito, ele muito fala, astuto, aí ele Dick. fala de um jeito, né? Assim, Uhum, entre admirado e debochado. Ai, que é uhum. fantástico. E muito legal esse jeito, assim, né? Dele meio que tirou a máscara, né? Fala É, você por trás dessa ilusão. E mais uma vez, genial a transição de cenas, porque a hora que o Pennywise dá um chute nele, ele dizendo eu não sou o Bob Gray, né? E dá um chute nele, já faz a transição para ele caindo no rio congelado ali, que é quando os militares puxam ele, né, da van. Uhum. Então, assim, a transição perfeita, cara. E daí, tipo, ele tá com aquele dente, daí a hora que ele acorda, ele já volta pra forma do palhaço. E já acorda assim falando, muito astuto, Dick, muito astuto. E Eu daí, adorei isso. é, é, e dá pra daí ver que o, ele tá cansado, né? Ele tá esbaforido, tipo assim, nossa, muito astuto, hein? Quase me pegou. aham, quase me pegou, exatamente. Aí a gente vê, né, que realmente o grito ali de dor da Rose, né, um grito bem marcante. Inclusive o ator que faz o Daniel diz que se emocionou muito ali nesse momento, a Ah, hora eu vi. que ele escutou o grito, né, da Rose ali, por causa da morte dele. Diz que ele se emocionou muito com o grito, assim, naquele momento ali. Todos ali Foi um estavam muito grito de emocionados. mãe, né? Ela era É, tia, mas era como se fosse mãe dele. exatamente. E aí o Sean achou que a coisa era um cachorrinho ou algo que ia Grato, agradecer né? ele, né? Grato, Ele muito é... Hum, obrigado. Muito obrigado, senhor Shaw, por me libertar, né? É tipo aquele cara que hoje em dia fica falando por favor e muito obrigado pro chat GPT, achando que quando a inteligência artificial dominar o mundo, vão lembrar dele. Olha, lembra que eu é, era, é. lembra que eu, Ele era Eu era lembra educado. que bonzinho. lembra que eu era educado com você, viu, inteligência artificial? Então Uhum. não é bem assim, meu amigo. Com a coisa não tem isso. Com a coisa. Mas o mais engraçado é que daí a coisa dá uma risadinha, né? E vai saindo assim, né? Vai. É, tipo, Só que a hora que você. valeu. Então tá bom, valeu. Tipo, mesma coisa que ele ia fazer com a. Mas ele o passa, episódio. não sei se você o reparou, ep- ele passa ah, igual, sabe, um leão, assim, que passa perto da presa, assim, meio que, sabe? Querendo sentir o cheiro, assim, será que eu vou, não Aham. vou? Eles passam andando assim. De hora que ele passa, ele percebe que ele já conhece, já sentiu esse cheiro antes. Ele Ou falou, eu seja, nunca esqueço de um cheiro. Ele falou, era uma presa que já tinha escapado dele, né, Clélia? Foi por isso que ele voltou, porque ele não estava nem aí para o Major. Mas a hora que Uhum. ele viu o cheiro, que ele lembrou, falou: opa, temos um acerto de contas. ele ficou com lombriga do show da 1908. E daí ele se transforma ali uma parte do rosto naquele bicho que atacou ele na floresta, não Velho, é? né? É, O Foi, velho exatamente. naquele lá, né? velho estranho lá. Foi. Aham, é. E aí ele faz Só dá uma um mordida, né? ataque. É, uma mordidinha Foi. ali na cabeça.
E foi assim um ataque que todo mundo torceu. Nossa, eu vibrei, falei, Todo chupa, mundo ficou Ai, feliz. otário. vai Viu, Agora, ser seu otário, besta? chupa. a atenção de Agora essa parte, vocês para essa cena me lembrou muito, sensacional. me lembrou muito Grinch. Me lembrou Uhum, vocês também? Ele uhum. andandinho assim, pulandinho. Clara referência, clara Cara, referência. E eu hora que eu olhei e mostra o falei assim, quanto, cara, é o Grinch. e mostra o quanto ele é sádico, porque, cara, ele tem um poder, inclusive, acho que até de se teletransportar pra Uhum, fora da jaula, entendeu? E ele queria ser sádico, ele queria que o povo visse ele saindo da jaula, e correndinho. correndinho, daquele jeito irônico, sarcástico, né? E, assim, foi muito bom, cara. Esse ator, olha, se ele não ganhar alguma coisa no Emmy, velho, Ele vai ganhar ah, porque ele é tem que maravilhoso. ganhar, né? E olha só que abençoada coisa o Mosquete falar para ele, ó, vai que é tua, desenvolve o Pennywise do jeito que você quer, você tá livre, porque, meu Deus, ele arrasou. Porque é muito difícil, né? Você reviver um grande ícone do passado, né? Refazer os remakes. Normalmente, o pessoal fica muito apegado ao ator do passado, né? Uhum. Então, tipo, por exemplo, os remakes que a gente teve do Fred Krueger, por exemplo, não foi bem aceito, né? Todo mundo gostava lá daquele ator que fazia o Fred Krueger. Por exemplo, se alguém fizer o Darth Vader hoje em dia com a outra voz Ah. que não esqueci o nome daquele Eu não lembro o dublador, nome dele, do do dublador, dublador e, maravilhoso né, dele. isso, que faleceu, né, recentemente. E o pessoal é difícil conquistar, né? Então, ele Na fez. cultura nerd pop, não conquista. É É difícil. difícil. É difícil. Você vai fazer ali, de repente, vamos fazer um remake de Star Wars, vamos fazer com novos Luke Skywalker, com novos. Não vai Uh-uh. rolar, não vai rolar. Então, assim, é muito difícil, assim, a gente chegar e dizer, olha, essa nova versão do Pennywise é melhor do que a versão do Witch, uma obra-prima do medo. Lógico, cada um tem suas características, mas assim, se for pra escolher, assim, tipo, de grandiosidade, ficou muito mais marcante esse Pennywise do, 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 Bill Da Skarsgård. do série. Bill, isso, Do do Bill, e principalmente o da série, que a gente já falou que parece que é outro esporte, né? Mas eu já vou Nossa, explicar. Não sei se eu falo agora, eu falo nas teorias do porquê que eu acho que ele é tão diferente Nas teorias. nas teorias, né? Melhor, melhor, Isso. melhor. Então vamos lá. Aqui, o Leroy, né? O pessoal ali tá de cara ali com o Pennywise fazendo ali a performance dele até a árvore, né? E o Leroy já começa a dar aquelas olhadinhas ali pro lado, olhar pro Dick, olhar pro Hank, porque a gente precisa fazer alguma Uhum, coisa, né? sim. E eles aproveitaram ali que os militares estavam distraídos, né? E atacaram os militares e roubaram as armas deles ali, né? Pra tentar fazer alguma coisa, impedir o Pennywise de alguma forma. E as crianças ali, se arrastando, tentando chegar até a árvore pra colocar a adaga. E a hora que eles veem o Pennywise, ele até dá um oizinho, né? E essa hora porque eles viram. aí ele não tá interessado em pegar os meninos agora, ele só quer Nada. É, fugir. Ele Ele só só fala quer fugir. assim. E aí, fellows, né? Fala aí, é. É, fellows. Vocês estão com um probleminha aí, né? Cuidado para não forçar muito essa daga, senão ela vai explodir igual uma pipoca. Ele fala assim, uma coisa assim. É Nessa hora muito eu vibrei, sádico. cara. Nessa hora eu vibrei É, aí. daí essa hora foi o que o Fernando vivia pedindo desde o isso, começo. viu? Ah, porque o Leroy vai sentar a porrada Porrada. no Pennywise. Vai sair na mão com o Os Pennywise. dois Não foi, tirambaço. não foi bem na mão, mas olha, que. Mas foi o mesmo sentido. Exatamente. Exatamente. Acertou ali dois headshots, né, Fernando? Sim, dois headshot, dois tirambaço ali. Aí vai voltar a cabecinha ali do It, volta como. Ai, foi ótimo isso. Cara, é Uhum. muito. Ele é muito safado, né, esse Pennywise. Cara, ele não precisava fazer isso. Você vê que ele é todo dramático, ele é todo. Parece que ele tá numa peça de teatro, ele gosta de É, se ele apresentar. gosta. É por isso que eu falo, ele pegou isso do Bob Do Gray, Bob né? Gray. Quando ele
Porque antes ele era uma criatura mais assim apática, mais agora não, ele é todo dramático, ele gosta dessa questão de encenação, ele é um palhaço, né? Ele nunca tira a persona dele de palhaço. Então assim, ele caiu ali sem cabeça, ele podia continuar andando, ele tem poder pra isso. Não, ele quis ficar caído e sair a cabecinha ainda de mola, sabe? Ele é muito Surpresa. sádico, cara. Ele é muito sádico, muito bom. E aqui o Leroy, aqui eu acho que ele já começou a temer. Ele É, tomou daí ele, 2 tiros na cabeça e quando voltava a cabeça, o Leroy acertava outro tiro. E aí já aqui começou a ficar ansioso já. ele já começou falando, não vou conseguir, tenho que fazer alguma coisa. E o Leroy tava se rastejando, ele tava torcendo pro Leroy se rastejar até ele e segurar ele, sei lá, dar soco, dar chute, sei lá, fazer alguma coisa, né? E daí acabou a munição, né, do Leroy. E o Pennywise é muito safado, né? Ele espera a cabeça dele formar o mínimo pra ele poder fazer a Deadlight lá pra Aham. Desacordar é o. acordar o Leroy, porque se o Leroy, se não tivesse isso, o Leroy ia pra cima dele, ia segurar ele de alguma E forma. ele não tinha como. Ele ia ter que sair na mão com o Leroy também, porque o Leroy não tem medo, né? Então, Sim. ele não ia conseguir se deixar que o medo enfraquecesse o Leroy ali, né? Lógico que o Leroy não ia matar ele, mas ia atrasar ele, né? Ia Aí ia dar uma atrapalhar atrasada, ele. exatamente, exatamente. Então a gente percebe que daí, como o Fernando falou, a coisa começa a perceber que a coisa tá ficando feia, né? E você já vê que ela tenta até se sair daquele formato de palhaço ali pra tentar virar uma ave, alguma criatura alada pra conseguir ir mais rápido, né? Então toda aquela teatralidade que ele tava desde o começo já começa a ficar É, ele começa a ficar mais em pânico ali, o né? que eu entendo dele rastejar é que acho que a cabeça dele deve ser o centro do poder dele, alguma coisa, porque assim, ele teve que esperar a cabeça dele voltar pra ele poder daí virar o morcegão e sair voando. A Uhum, Parece que, conseguir. sim. parece que sem a cabeça dele é igual aos seres humanos, né? Se a gente, Uhum. né, perder algum movimento ali nas pernas, e isso vem por conta do sistema nervoso, que vai até Uhum. o cérebro, então o cérebro ali dele deve ser muito poderoso, então por isso que ele não conseguia andar mesmo sem a cabeça dele ali, né? Mas é muito importante, né, Clélia, que o Stephen King, ele descreve a criatura no livro como uma criatura que pode morrer e que pode ser ferida. Então, né, não tá contra o que é escrito lá, dito Não, pelo, não pelo tá. mestre, dito pelo mestre desse universo no seu livro lá. Então ele fala que a criatura ela não é realmente imortal, né? Tanto é que ela morre no final ali do livro. E também ela pode ser ferida, como a gente já viu lá em It Parte 1, It Parte 2, os otários ferindo a coisa. Então, os tiros ali, ainda mais tiros de pessoas destemidas, ou seja, pessoas que não tinham medo ali, estavam ali para proteger os seus filhos, os seus próximos, obviamente foram armas muito contundentes para atrasar o Pennywise ali na escapatória dele. O legal dessa cena é que a Rose percebe antes do Dick que tem alguma coisa ali atrás deles. Você percebeu Uhum. isso? Ela olha Que antes tem pra uma trás, energia. que tem alguma É, energia. ela sente, mas não vê, né? Isso, Ela é mais sensitiva. Ela é mais depois, sensitiva. depois que E o o Dick. Dick já vê, né? Nossa, Cara, e quem essa parte esperava isso, eu não gente? esperava. Gente, Confesso que essa parte nunca, eu, nunca. eu achei que eles, o Rich foi o sétimo episódio, foi o episódio do Rich. Pronto, não vai ter mais Rich, né? No máximo um enterro ali e tal, alguma coisa, mas foi o sétimo episódio. Eu não esperava. E essa cena foi algo que, assim, que realmente me pegou de uma Eu acho que forma, ninguém esperava. Não, me não tem. pegou e Até a guerreira, até era compreensível. Ela vinha como uhum, assim uma força assim para corroborar ali a força das crianças. Até sim. tudo bem, mas quando aparece o Rich, Nossa, meu Cara, foi um Deus, que misto, foi isso? eu me foi um Chorei, arrepiei. misto. Não, chorei, cara, chorei largado. eu chorei, eu vibrei, nossa, eu falava assim, que da Não, hora, mano, que da hora. é uma gritaria, Aham. porque não cabia na gente. E eu tava vendo uns reacts de pessoas assistindo essa cena. Nossa, é absurdo, muito legal. É muito legal. Você vê o quanto a série conseguiu mexer com todo mundo que assistiu, né, cara? E até quem não acompanhava. Assim, a Clélia aqui é nossa especialista, leu vários livros do Stephen King. Eu e o Fernando não lemos nenhum. Eu tô nem na metade do livro do It. Então, assim.
Mas eu agora eu quero saber de tudo desse universo. Então, assim, a Porque série, além de ter sido uma ótima produção que trouxe, vai trazer um novo público para esse universo do é, Stephen King. foi, É é muito isso legal. que eu acho. Ela, além de todo o universo geek que a gente ama, o universo pop, ela também mexeu com os leitores, ela também mexeu com a literatura, ela remoeu tudo isso. Então, os livros estão voltando, as pessoas estão interessadas na obra do Stephen King, porque todas as obras do Stephen King são isso aí, essa Exato, coisa Com incrível. certeza, se for pegar exato. os números de vendas hoje, deve ter aumentado muito dos Ah, com livros, certeza. É gente que nunca ouviu Não, falar do dos Stephen King, que nunca filmes. leu, quer ler. eu já reassisti, só por causa da série, eu reassisti todos os Its, o It Parte um, o It Parte 2, a It é uma obra-prima do medo. Eu assisti o Iluminado, reassisti o Iluminado. Eu comecei a assistir e vou terminar de assistir hoje a Torre Negra, que tem um filme da Torre Negra, embora não seja Tem, muito bom, mas já explica alguma mas coisinha, né? serve. Mas serve pra iniciar você nesse universo aí mas agora eu quero ler os livros também, cara. E Eu vou ler. assista Doutor Sono. É Isso, já necessário assistir. O assisti. filme, assistiu, né? Eu Maravilhoso esse assisti, mas filme. lá quando saiu. Agora eu quero reassistir também. Eu quero reassistir. É com o que faz o Obi-Wan Kenobi, né? É, ele É, mesmo. é. Você Então, viu, Star assim, Wars também tá sempre em isso, alguma tá coisa. sempre. E a gente, cara, pô, que massa. E, tipo, eu quero ler todos os livros agora. Não tem, eu quero ver se eu consigo terminar o It agora nas minhas férias e ir começando por outros. Enfim, eu quero entrar de cabeça nesse universo que Você vai realmente amar. foi Meu muito, foi muito Deus. legal. E daí ela pergunta, né, pro Halloran, o que que você tá vendo, né? Daí ele fala, fucking miracle, né? É. Ele fala, Uhum. um milagre, né? Ele fala uma A besteira e Ai, porra ele de que fala, lindo. a porra de um milagre, ele fala. E, cara, que cena, velho. Que cena, que personagem que o Andy Muschietti criou para essa temporada, que é, Olha que, é- isso. que é o Rich, cara. Essa cena aí, ó, eu acho que vai virar papel de parede de computador de muita Vai. gente. Já vai virar wallpaper de celular. Eu já vi até uma galera usando isso daí de wallpaper de celular. Foi muito engraçado. Eu vi. E, cara, que cena, velho. Ele sempre destemido. E olha, que da hora, velho. Que E da a hora. Foi cara muito do massa. Pennywise, quando vê ele Aham, sem entender. aham, exatamente. Tipo, o que que é isso, né? E a Rose, né? A Rose ali fazendo a parte dela Maravilhoso. também. o Muito Fez. bem. Leroy tava em transe lá, né, por causa das luzes da morte. E aqui o Pennywise já recuperou a cabeça, então ele já começa a se transformar ali no morcegão, porque ele agora precisa voar, né? Não precisa Não, ele tá nem correr E desesperado. mais. essa Daí. cena estava Aham. aguardada por todos os fãs, estava todo mundo esperando o Pennywise de morcegão, né? Isso, Foi assim. exatamente. E E olha que também, fantástico. muito legal. E outra, nessa parte você vê que ele tá desesperado mesmo. Ele vê que realmente Uhum, ele vai perder ali, principalmente a hora que o Rick chega, né? Porque nesse momento que o Rick chega, as crianças não estão conseguindo fincar a adaga ali no chão, né? E aí o Rick chega pra ajudar. E que cena de tirar o fôlego, cara. A forma foi, como foi foi. dirigida, toda essa tensão, desde o momento ali que eles chegam nesse lago congelado, você não consegue respirar, cara. Você não consegue respirar. É uma cena. A trilha É, é sonora uma. lembrou muito John Williams. Tá muito, muito, Isso. muito boa a trilha sonora, nossa. É uma cena fodástica atrás da outra, é uma revelação bombástica atrás da outra. Atrás Então, da outra. você que é fã, você fica assim, meu Deus, você não consegue respirar, assim, sabe? Não, E é aí, maravilhoso. Ai, que delícia ser fã, aham, que nem delícia que fale. é. Como é bom, cara. Que pena que eu tenho das pessoas que não conseguem vibrar com esse tipo de coisa, Eu sabe? Que, também. que não conseguem chorar e vibrar e falar, ê, porra, que da hora, não sei o quê. Fazer isso no cinema, fazer isso. Eu lembro uma vez que um amigo meu, que eu trabalhei na delegacia, eu era guarda-mirim, foi um policial que trabalhava lá que começou a me explicar sobre o universo DC. Ele passava pra mim as HQs pra eu ler e tal. Ele tinha bastante HQ. E ele falou que um dia ele foi xingado no cinema porque no filme do Batman, lá do Christopher Nolan, quando ele derrota o Bane, né? O Cavaleiro das Trevas lá, quando o Batman derrota o Bane, ele vibrou, ele deu um grito no cinema.
E o pessoal do lado ficou meio assim. Quando ele me contou isso, eu falei, nossa, que vergonha, né? O cara deu um grito no cinema. Que brega, né? Dar um grito no cinema. Hoje sou eu, esse cara, Que o que, cara, que exatamente. vibro não só no cinema, mas aqui também em casa, sozinho, no quarto, gritando pra televisão, pelo caso de quatro crianças que conseguiram fincar uma adaga no chão. E, É bem-vindo, é isso aí. é, e elas conseguem, né, Fer? Com a ajuda do Rich ali, elas conseguem. Que cena que, da hora dessa. Eu acho que a gente precisava ver, pelo menos, a coisa sendo provisoriamente derrotada, né? Sim, ela fez muito mal, né, nessa temporada aí. Aham. Cara, e Ela tinha que ser humilhada. o maior acerto do Andy Muschietti foi revelar o It só no quinto episódio, né? Porque Foi, ele foi, usou os foi. primeiros episódios pra construir, teve toda a tensão e nunca era o It, né? Uhum. Uhum. Foi a senhora Kirsch lá que fez também, apareceu bastante, né? Uhum. E, cara, o maior acerto dele foi aparecer no quinto episódio só, e daí a série só escalonou, né? Cada vez mais. Não, só acendeu. Só. Sim. Vocês repararam nessa cena, na hora que ele começa a se desfazer, que Uhum, ele aparece como o medo das crianças? É, uhum. é uma Ele apa- referência também, Fer, ao It Parte 2, que antes dele morrer ali, ele vai se transformando também em todos os Isso. medos, assim, porque parece que ele tá dando um bug nele, né? É Um um bug bug, é nele. como se estivesse É. perdendo essas transformações, né? Tipo, as crianças Uhum. perderam o medo e o medo tá indo embora. Não Como tem se mais fosse assim. necessidade É, daquilo, vai se desfazendo. aparece o pai da Perfeito. Lily, aparece a mãe da Ronnie, aparece ali aquele bebê medonho Né? também, Esse né? bebê horroroso. E sabe o que é interessante? É que, olha, isso que vocês falaram agora me deu uma visão. A hora que as crianças dos otários lá no It Part 1 derrotam ele provisoriamente ali, né, naquele ciclo, ele faz isso também. Ele dá ele se transforma ali rapidamente no medo de cada criança. E no It Part 2 ele não repete essas criaturas para assustar os otários. Porque é como você falou, como se eles tivessem tivessem superado esses medos. E no It Part 2 ele tenta novos medos, porque daí a pessoa como adulta tem novos medos, né? Sim. Novos Uhum. traumas. Então, Boletos. exato. No caso, se ele aparecesse pra mim, ele ia se transformar num boleto ou numa fatura de cartão de crédito. Eu acho que ele faria isso. Aham. E é muito E aí, engraçado que ele termina aqui, ele fala assim, que público animado, né? Daí ele pega e some. É, é. até na hora de ser derrotado, ele é debochado, né, Que cara? público animado. Ele não Isso. perde o deboche. E Aí ele sabe o que vira. que me lembrou essa morte dele aí, né, cara? A morte de dois ícones também, do Voldemort, né? Que também ele vai se despedaçando assim. E também do Thanos, né? No Sim, Vingadores Ultimato. Ultimato. Verdade, do Que Thanos vai também. saindo pedacinhos, assim, né? E tal. Ali teve, né, essa coisa dele ir esfarelando, né? Vamos dizer assim. Mas também teve a explosão daí, né? No corpo dele, assim. Mas a gente viu que daí na verdade, foi só uma explosão da casca, né? E que o que ele realmente é, que é aquelas luzes, conseguiu escapar e voltou pra hibernação. E essa cena é muito linda, né? Deles conversando ali. Vocês sentiram que tinha mais Uhum. um par de mãos ali ajudando a gente? Cara, isso foi É, sensacional. Nossa, foi muito legal, foi muito bom mesmo, foi muito bom. muito lindo. Eles todos emocionados ali, né? Aí a Rose sofrendo um pouco mais ali pelo Tenion, né? Que como se fosse um filho dela. E daí Judiação. já vamos pro funeral aí do Rich. Também é uma cena muito bonita, né? Chega o dia que depois a Marge tá fazendo um discurso ali, né? É Fúnebre. lindo o discurso Lindo. dela, né, sobre a Essas, amizade. Meu Deus, que coisa linda. essa cena linda também ali do Rich, ali abraçado ali com o Will, né? Ele até deita a cabecinha assim no ombro do Will, assistindo ali a Marge falar. Cara, é sensacional, assim. Que construção de O personagem. cuidado. O cuidado que eles tiveram com a gente que é fã, né? Tipo, a Sim. gente precisava disso no final, né? Tipo, de ver o Rich ali como, entre aspas, bem, né? Ali afagando os amigos, consolando ali os próprios pais, né? E foi muito, muito emocionante, cara. Foi muito emocionante essa E, cena. Foi e essa parte, Sério. chorei de novo. Foi lindo mesmo. Isso esse daí foi frame. um cuidado com os Uhum. fãs mesmo, né? Foi um cuidado com os fãs. E esse frame Porque é o muito que interessante, sofreram. né? Dos pais ali, ele com a mão no ombro do pai e da mãe, e assim, os dois vivos, né? E ele como se estivesse num plano superior. Não aparece o rosto dele. Parece só Uhum. metade do rosto dele ali, ele ali atrás. Não aparece o rosto dele inteiro nessa parte. Isso foi bem legal, um cuidado bem.
bem interessante ali que o Andy Muschietti e a Bárbara Muschietti também tiveram, que os dois foram geniais aí nessa série. Sim. E eu entendi também, Clélia, que o Dick, como a gente disse lá no começo, ele viu que essa questão, esse brilho dele ali, o fato da caixa ter ficado provisoriamente aberta, ele conseguiu enxergar as coisas boas agora, né? Não só as coisas Sim, ruins. E uma das coisas ele boas entendeu. foi o Rich ali, né? Dele Porque ele enxergar. estava tão focado, com tanto medo dos demônios de quando ele era criança, que ele só via as coisas ruins que ele não sabia lidar, ele estava tão focado nisso que ele Uhum, não via as coisas boas também, até sim, a Rose falar para ele. Nossa, isso daí foi uma abertura, né? Foi um nem ensinamento fale, para ele. nem fale. E aí a gente vê a Marge dá Ai, aquele sorriso lindo dela quando ela sim. olha, ela olha e vê que o avião do Rich Ai, que coisa mais finalmente linda. chegou na avenida principal. É, que cena linda. E a Lily, né? A Lily que nessa temporada ela foi claramente a protagonista, né? Escolhida pelo Andy Muschietti, mas que não ficou Graças a clara, Deus ela não morreu. não morreu, não ficou louca, internada em Não, Juniper Hill, né? Pelo menos não até essa idade, né? Coitado, né? Mas a gente fica na dúvida, né? Qual foi o papel da Lily no sentido com relação à linhagem? Não, acho que não teve, né? Eu acho que foi realmente falaram assim. Você viu que aparece bem o nome do pai dela, né? Diz isso, para prestemos atenção no pai dela, isso, no Brain nome, no Morris ali, Bridge. né? Bainbridge. É, Pode ser que então. nas outras temporadas, né? É, Eu acho que para o Clube dos Otários não vai ter nada, não tem, não. eu até pesquisei esse sobrenome, o nome Lilian ou o nome Lily, não tem nenhuma ligação. Cogitaram dela ser mãe da Beverly, teve bastante gente falando Acho que é isso, muita mas loucura não, já. já foi Não, descartado. na a cena É, final já foi descartado que o nome da é. mãe é outro, né? É por conta do que ela fala sobre assim, ó, que a Marge está falando para ela do passado, que a Marge entendeu que ele quer voltar para tentar cortar os antecedentes, né, do Clube dos Otários. Mas Uhum. daí, a hora que ela fala essa luta não é nossa, É, acaba ali o papel dela. Então, se tiver alguma coisa, é de quem está vindo lá atrás. Ó, ali diz que ele nasceu em 1919. Na próxima e temporada ele vai mo- ter quantos ah, ah, anos? mas ó, morreu em 61. Então não fazia pouco tempo que ele tinha morrido. Olha só que interessante. Porque essa série passa em 62, 63, sessenta né? e dois. No Então. começo do filme eles falam que fazia um ano que o pai dela. Ela fala que fazia um ano que o Ah, pai dela tinha tá. morrido. Então tá. É justamente por isso que o It usa muito ele, né? Pra amedrontar ela, Uhum, porque era um trauma recente dela, né? Era algo que isso. ainda tá. Uma ferida que ainda estava aberta. Ó, Olha, em 1930 e 5. 5. 35 ele vai ter 16 anos. Quem sabe seja Pai da uma Lily. criança um pouco maior, né? Que, enfim. Eu acho que o objetivo do da coisa nessa faixa temporal que a gente acompanhou era evitar a questão do Clube dos Otários. Sim, Nas outras faixas de tempo, ele vai tentar também contra a linhagem do Clube dos Otários, obviamente, mas pode ser que ele também atente contra a linhagem da Lily, porque atrapalhou pode ele ser. nesse momento Nesse. da série, né? Nesse momento Eu acho que a importância da Lily vai ficar mais claro pra gente nas outras. Isso, nas temporadas Ou passadas. pode ser até com a mãe da Lily, né? Porque ela acho que ela é mais nova do que o pai. Então, se ela for mais Sim, nova, ela vai ter porque ele. veja É, bem, ó, a importância que ela teve em tudo isso. Ela é, conseguiu ficar com a adaga, que foi usada como um novo pilar, né? Ela que praticamente juntou o grupo de crianças, né? Então ela tem uma importância que vai realmente ficar, eu acho que melhor explicado, como a Clélia disse, nas próximas temporadas. sim. Nessa cena, Fer, quando
aí, né, bem rapidinho, a gente vê que a Marge, ela explica pra Lily o que aconteceu com ela, né, que o Pennywise disse que ela seria a mãe de uma criança que o derrotaria, ela disse que, a coisa disse que o tempo, né, o passado, o presente e o futuro pra ele é tudo a mesma coisa, que o nascimento dele é a mesma coisa que a morte dele, né, praticamente, e aí ela se levanta a possibilidade, e se a coisa voltar no passado, para fazer com que a gente nem venha a nascer. E aí que a Lily fala o que a Clélia acabou de falar, que se isso for possível, será a luta de outra pessoa, de É. outras pessoas, fazendo um claro gancho para as próximas temporadas e também entregando aquilo que o Andy tinha prometido pra gente, que ele falou que no último episódio a gente entendeu por que que a série voltaria no tempo, Uhum. né? E não avançaria, né? Então, uma das coisas que eu percebi é que assim, durante toda a série e nos filmes do It também, do Andy Muschietti, ele sempre coloca a cor vermelha para indicar a presença da coisa. Sempre. Repare, lá quando o Will tava lá na geladeira, lá que ele abriu a geladeira, ele foi pegar um refrigerante vermelho, Tinha um palhaço em cima né? da geladeira. E tinha um palhaço em cima da geladeira, né? Mas a coisa vermelha, os toques A vermelhos na cor. cena sempre são para indicar a presença ou influência da coisa naquele momento. Cara, por que que o Andy Muschietti nessa cena volte um frame, Fernando? São dois. Dois refris, um laranjinha e o outro vermelho. O que que eu interpretei nesse sentido? Se ele sempre usou isso para indicar a presença da coisa, eu entendi que, aquilo que a Clélia falou, a Lily, você tá livre, a tua linhagem tá livre, Lily. Você cumpriu o teu papel aqui, até aqui. Porém, a tua linhagem, Marge, ainda vai sofrer comigo, né? Que É seria o verdade. Rich, seria o filho dela, ou seja, a tua linhagem ainda, a tua família, teu sangue ainda vai continuar preso Perfeito. a esse ciclo amarrado a mim. E isso se confirma na cena em que o, o, o Leroy e a Charlotte estão saindo de Derry, a gente já vai chegar nela, e eles decidem ficar. Na hora que eles estão decidindo ficar, dentro do carro tem um detalhe vermelho também. Então, Verdade. assim, tem um detalhe vermelho bem na porta. E aí eu acho que é a clara indicação do diretor dizendo, e da coisa também, dizendo, olha, a linhagem de vocês ainda está, entre aspas, presa a mim, está ainda amaldiçoada. E só que daí o que mais me destruiu nessa minha teoria, e eu devia estar falando isso num vídeo de teoria, desculpa, Fernando, mas é que a hora que aparece daí a gente também já vai chegar lá, a hora que aparece a Roni, Uhum. ela tira a cabeça pra fora e ela chupa Pirulito. dois pirulitos, um Dois pirulitos. vermelho e um laranja. É. Por que isso? Tipo, pra deixar na dúvida, gente, olha, a- a- tá É ela ou não amaldiçoada, é não ela? É, tá? É será? ela que vai morrer, não é? Sim. Entendeu? Ficar na dúvida. O diretor, ele quis Eu claramente acho, deixar. ó, você falando agora, eu acho que vai ser ela. Aham. Porque A Verônica, né? pelo jeito ele ficou escrevendo pra ela, né? Pra não se esquecer. Também, né? De repente ela vem até Derry pra se encontrar com ele, de repente naquele ciclo de 88, né? 80. Ah, não, mas ele já tinha morrido, né? Enfim, não dá, cara, não dá pra gente saber. Mas que teve essa jogadinha, Não, ela pode ser a mãe do Mike, né? Não é, Eu cara, acho porque que ficou nessa, assim, dela será a mãe do a, Mike não- ou não será a mãe do a não Mike? ser que o nome do meio dela seja Jessica, porque a mãe do É, Mike se chama Jessica. chama de... mas É, também teve a questão de que eles vão Verdade. mudar de nome, né? Porque o Hank precisa mudar os documentos dele. Nossa, verdade. Nossa, Clélia, Matou, Clélia. verdade. Matou, Clélia. Você matou. Você matou. Parabéns. Parabéns, é Parabéns, isso matou mesmo. mesmo. Olha, para os nossos ouvintes aqui, realmente, por que que o pirulito da Rony era vermelho e amarelinho ali? Porque com certeza ela vai voltar com outro nome, como Jessica, alguma coisa, e será a mãe do Mike. É óbvio, é claro. Não teria por que eles deixarem esse gancho deles ficarem se comunicando, né? Se Sim. Perfeito. ela, se fosse pra ela sumir e esquecer do Will,
Então ela vai ser a mãe do Mike, claro. Todo mundo falando, não é, porque a mãe do Mike é Jessica. Mas Não. eles vão ter que trocar de Por nome. isso temos Cara, uma especialista. É perfeito, por isso que a gente fala todo episódio tem uma especialista. perfeito. Eu Nossa, ouvi acabei de a ter. cabeça Ô, explodindo do pessoal que tá aham. escutando. Eu escutei Não, aqui a agora. minha, deve ter sido A a sua minha também também. aqui, porque, cara, que genial, foi Não. exatamente isso. E nós temos que fazer, Fernando, nós, terminando esse episódio, eu vou fazer essa montagem lá e vou postar no, porque eu acho que ninguém chegou a essa conclusão ainda. Eu não Verdade. vi isso ainda, eu não vi até agora. Eu também Não vi não. até Também agora. não vi, mas A gente acabou de chegar nessa conclusão de que a mãe acho que vou ter que até gravar um vídeo, cara. porque a Boa, faz. Charlotte, Pra ela explicar fez melhor. todo o movimento, né? Que tem uma Uhum, pessoa esperando eles para ajudar no recomeço. Então, e ele é perfeito. procurado pela justiça, né? Não Então, tem como ela nem usar o mesmo nome, como Grogan, nada. Ela vai ter que ter aham. um outro nome. Caramba, cara, é isso, é isso. Mas então vamos lá, vamos seguir. Siga aí, Fernando. Fiquei Aí até feliz. vemos o Leroy ali, né, recebendo uma visita do Dick. E o Dick falando aí, dando a entender que ele vai para um determinado hotel, né? Então o King Verso existe. Amei essa cena, inocente. Ah, e aí ele fala assim, porque o Leroy fala, qualquer problema que você tiver, me avise, né? Tô te devendo uma. Ele fala, eu acho que eu dou um jeito, né? Qual o problema que um hotel vai me dar? Ai, como eu Ai, ai, amei isso, meu Deus. ai, cara, judiação do Halloran, Aqui né, o cara? Hank indo É embora. é aquela frase, né, Fê? Não é nada que seja ruim que não possa piorar. É, exatamente. Que o Aí a Hank gente vê. indo embora, né, com Uhum. a mãe dele e a Roni. A Rose fazendo ali uma proposta, tanto para Charlotte quanto para Leroy, né, para eles ficarem ali em Derry para serem meio que os guardiões ali dessa jaula. Aí acaba meio que saindo daquela coisa dos povos originários, né? Que só eles ali que eram o pessoal, os guardiões ali da jaula. Então a Rose viu que eles têm o valor, que eles têm a coragem que precisa, Comprometimento, né? né, com a Isso, coisa. comprometimento. Eles veem ali, principalmente na Charlotte, né? E a Charlotte, a gente vê que ela fica meio mexida com a proposta, né? Depois a gente vê a Roni Ai, e o tão Will lindinho. ali, finalmente, né? Dando um beijinho ali. Bonitinhos os dois. É, tão bonitinho mesmo. E aqui no carro, a cena do carro que o Tyson falou, né? A Charlotte para ali e fala que ela quer ficar, que ela quer que o propósito deles, que ela é uma mulher muito de propósito, né? Ela tinha um propósito dela lá, Uhum, Olha lá em cima do braço dela, Fernando. sim. vermelho. Olha lá um detalhezinho sutil em vermelho e a hora que eles volta e ela vai pra próxima cena. Eu acho que não vai ter. Olha as flores. Não, as flores lá, ó. Ah, nas flores, aham. Flores vermelhas também. Então, assim, uma clara menção de que, olha, Depois veja a cor do caderninho do Will, pra ver se não é vermelho. também pode ser, Porque depois a gente vai ele reparar pega o nisso. caderninho, ele fala ali que ele vai escrever, né? Ah, preciso escrever. Então, com certeza, ele vai continuar mandando cartas pra ela, porque ele não vai se esquecer. Ele vai continuar mandando Uhum. cartas pra ela e eles vão manter esse contato aí, pelo menos Esse até romance, né? as coisas apaziguarem, né? E aqui o Tess falou, ó, Exatamente. que dá pra ver bem, perfeitamente, que ela tá com dois pirulitos, um de cada cor. Indicando que ela poderia ter a opção de não mais voltar para Derry Uhum. e tá livre de tudo, e que ela pode sim Ou voltar para Derry e ter sua vida novamente tocado pela coisa. E aqui é uma outra coisa, né? Porque quando eles estão indo embora com o carro, ali o letreiro fala, obrigado por sua visita, né? Por visitar Derry, e volte em breve. Aqui no Exatamente. letreiro Uma aparece. coisa que a gente não falou ali é que a Rose oferece para que a Charlotte Ah, e o sim, Leroy façam parte ficassem ali na fazenda, é né? isso, Isso e também explica, fizessem. isso explica o Leroy virar aquele fazendeiro lá do filme. um fazendeiro. Aham. Perfeito, é. E, inclusive, mancando, né, cara? Se eu não me engano, o fazendeiro tinha um probleminha na perna lá Tinha. no It Parte 1. Mas o que mais interessante é que ela não convidou eles só pra ficarem com a fazenda, mas também pra entrarem ali naquele grupo de Os pessoas que Guardiões. sabiam sobre a coisa. Uhum. Só que a gente vê que no It Parte 1, o avô do Mike não parece ter conhecimento da coisa.
né? Ele dá ali um conselho forte pro Mike, né? Que o Mike tem que se impor, porque senão ele pode se tornar, ao invés do abatedor, o animal que vai ser abatido, né? Ele fala isso pro Mike, mas a gente percebe que assim como a Marge, que vai se tornar a Margaret Tozer, eles vão sofrer ali o apagamento, né, de todas as memórias que eles tiveram desse ciclo ali. Porque eles realmente poderiam ajudar as crianças de forma muito mais efetiva no ciclo de 88, se eles lembrassem, né, de tudo que aconteceu e principalmente de quais são as fraquezas da coisa, né? Então eles poderiam ter ajudado mais as crianças, mas eu acho que eles esqueceram mesmo. Eu também acho. Eu acho que os nativos ali, eles não esquecem porque eles têm as cerimônias e eles têm a, a erva, que eu esqueci o nome lá, do Maturim. Maturi lá, Uhum. da Maturim, e isso daí vai sendo repassado e eles vão recontando e daí eles não esquecem, mas os outros moradores de Derry, a vida vai Eu acho que eu sei o consumindo que pode e eles vão acontecer. esquecendo. O vínculo que eles têm ali com os povos originários é a Rose. E se a Rose vier a falecer e eles acabam esquecendo, né? Porque ela É, que É, às fica vezes. lembrando eles. é ela que Uhum. traz ali a Pode ser, lembrança, pode ser? pode ser mesmo. Aí a gente tem o final, né, da série, né, ali Que como aparece, letreiro, né? E Tio Come to capítulo um. Derry não aparece capítulo 1. Depois ele aparece na Uhum. tela, assim. Aí você fala, boa, vai ter. É igual ele fez com o It capítulo um, né? Até então não era It capítulo um quando foi lançado, era só It. Uhum. Aí no finalzinho do filme, lá no cinema, você lembra que eu assisti no cinema, foi a mesma coisa. Ele colocou It, daí embaixo, capítulo um, né? Dando clara referência de que isso continuaria com os otários adultos. Aqui a Ingrid, né, pirou o cabeção de vez, né? E a Clélia falava desde o início, essa mulher é estranha, essa mulher é estranha. Uhum. E ela Esquisitíssimo. tinha realmente um papel muito importante, né? E E como Sim. eles e como eles ligaram de forma genial, né? Aquela aparição, influência, aparição, né, que teve no It Parte 2 para Beverly adulta, Uhum. como eles ligaram de forma genial, né? Então eles fizeram ali com a senhora Kirsch ficando ali, né, 26 anos internada, e ela tá ali no quarto, tranquilinha, pintando, ela escuta um grito, né, pessoas chorando ali no quarto de um lado, ela vai até o quarto e vê daí ali um funcionário, um policial, claramente fala, né, eu free da Marsh. Dessa vez ela conseguiu se matar, né? exatamente. Então você que tá Ela fazendo, tá, falando aí que é a Lily, nada a ver. Para de falar isso que. Nada a nada a ver, ver. que Nada a ver. não é. Elfrida, né? Então, É. claramente, Elfrida Morse. E ali a gente já tem detalhes que a gente já faz ligação total ao It Parte 1, né? Porque ela tá abraçando o pai e o pai dá uma cotovelada nela, né? Mostrando, né, a abusividade dele já desde então. E a gente vê que a Beverly, né? Cara, e que cena bem feita, porque você sabe que a atriz hoje tá mais velha, né? E realmente você consegue enxergar ali a Beverly Ela nem mudou, né? daquele. Uhum. Nem mudou, né? Conseguiram, acho que, fazer de um ângulo que não aparecesse muito o crescimento dela. E a cena da senhora Marsh falando, né? É, que medo. É, as pessoas não morrem de verdade aqui em Derry, né? E é a isso que a coisa, daí muito fã ficava falando, não tem como, ela tá viva em 2016, ela teria cento e poucos anos, mas não é, em 2016 daí é a coisa emulando essa cena, esse É, trauma que a Beverly teve no momento da morte da mãe dela. E o que é interessante a atriz morreu, né? Sim, morreu. O episódio é em memória da atriz. Ela acabou falecendo Exatamente, aí um pouquinho antes da série. Muito da triste, né? série ser estreada. Aham. E temos daí o final dessa série que pra mim, olha, pode me dizer que eu tô pela emoção do momento, mas pra mim foi a melhor série de 2025, cara. É, para mim também Pra mim foi. também foi. Nossa, eu não sei se nossa. também foi pelo fato da gente ter ficado envolvido, né? Cada episódio a gente ter pegado cada detalhe, ter pesquisado pra falar o melhor pra vocês aqui, mas pra mim foi a melhor série de 2025 e olha, que série, Ai, cara, acertou em perfeito. tudo. Acertou, Uhum. essa série acertou em tudo. Cara, Meu Deus. desde o começo, o primeiro episódio, enganando a gente com É, um elenco fake, né? Um elenco fake ali.
todas as imagens promocionais mostravam aquelas crianças, né? A gente achando que elas seriam as crianças principais. E não, já matou as crianças no primeiro Enganou a episódio. gente direitinho. Cara, sensacional, E cara. O eu acho que a negócio gente tem. Me bota o match ali, É, o retorno, pra enganar a Pra gente. enganar. Apareceu o Pennywise só no quinto episódio, né? Como o Fernando falou, né? Gerando toda essa expectativa na gente. Foi muito legal. Muito legal. assim como Muito o Tyson falou no último episódio, a gente não esperava, né, que a série fosse tão boa assim, que ia acontecer tudo isso. A gente conhece ali, junto com a Kelly, sabe, conhece muito mais do que a gente, né, esse universo de Stephen King. A gente sabia que tinha muita coisa boa pra vir e realmente Uhum. superou todas as expectativas e vai ficar muito guardado no nosso coração, porque as pessoas estão nos ouvindo, cara. Então isso que é o mais legal. Vou trazer alguns números pra vocês aqui, ó. Eu peguei lá as estatísticas do nosso Spotify, deu quase 600 ouvintes aí, somando todos os episódios. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, nem É, fale. O episódio ouvido aí em mais de 7 países, então acho que brasileiros que moram em fora do país escutaram também. A minha irmã que mora lá na Espanha escutou. Em 20 estados, mais o Distrito Federal também. Então alcançamos todos esses estados aí. A gente postou um vídeo lá bem legal no Instagram, um meme lá, né? Deu 100 mil visualizações, 12 mil muito legal. curtidas, mais de 500 compartilhamentos, Cara, tá 500 sendo comentários e realmente. 6 mil compartilhamentos. Foi. Tá sendo, É, tem sido um divisor de águas, assim, porque a gente espera que esses que estão chegando por essa série, né, do It, não nos abandone, continue aí, porque a gente vai trazer, vai ter o vídeo que a gente vai fazer no estúdio, bonitinho, com as nossas teorias, o que a gente acha que vai ter nas próximas temporadas, o que que a gente acha que vai, qual que é a ideia que o Andy Muschietti vai trazer pra coisa, porque ele tá aprofundando muito mais a coisa do que nos livros, não sendo injusto com os livros, que realmente traz toda uma camada de explicação da história, mas ele tá dando um ar de maior, muito maior importância da coisa dentro do universo Stephen King, né, sim, Clélia? sim. É. Ele tá explicando de uma forma que você consegue entender a coisa. Você consegue Uhum. entender do que ela é feita, como ela é feita, como ela pensa e os medos dela, né? O deboche dela. Nossa, ele conseguiu explorar muito bem. E no começo, antes do lançamento da série, a gente ouviu que ele deixou o ator livre para desenvolver o It. Meu Deus, e ele fez isso magicamente. É até impressionante. Ah, sensacional. Então a gente pede para que você que está chegando, né, continue com a gente vai trazer mais coisas. Tem muita série boa que vai lançar e a gente vai fazer dessa mesma forma, essa análise episódio a episódio. Tá terminando a temporada de Pluribus, a gente vai fazer um episódio sobre a nossa impressão sobre essa temporada, essa série que tá dando o que falar lá na Apple TV. Temos teorias Tem ano que, também. ano que vem estreia nova série spin-off do The Game of Thrones, que é a do Cavaleiro. Tem Nossa, série do Harry Potter ano que vem, que a gente vai sim. fazer também isso aqui, né, de episódio a episódio, dar o nosso react pra vocês. Tem The Last of Us temporada 3 final do ano que vem também, que a gente vai fazer isso. Pra 2027, se Deus abençoar, Amém. vai ter a segunda temporada de Welcome to Derek, daí nós estaremos aqui de novo fazendo todo Se o Deus material quiser mesmo. e a gente espera que você que está chegando se junte a outros que vão chegar por causa dessas outras séries e a gente esteja aqui na segunda temporada de Derek em outro patamar no nosso podcast, nos nossos programas aí, que tem muita coisa boa para acontecer, né, E Fernando? você que está ouvindo aí pelo Spotify, acompanhou a gente esses 8 episódios, né? A gente agradece muito vocês, agradecer também a Clélia, né, que esteve com a gente aí. Vai lá, avalia o nosso programa, que daí o Spotify entende que o nosso programa é bom, tem entregado muito e a gente está muito feliz por isso. Segue a gente também e assistam, escutem, né? Assistam também, também é por vídeo. Os episódios anteriores, tem muita coisa legal que a gente falou lá atrás. Nossa, tem muita coisa legal a gente vai falar ainda, então a gente agradece. Só gratidão. E a gente agradece, obviamente, que a gente vai fazer o agradecimento mais especial no vídeo de teorias, mas a gente agradece a Clélia que esteve aqui com a gente,
fiel a todo episódio, sofrendo com a gente, chorando com a gente, se emocionando, vibrando com a gente. Obrigado, Clélia. Obrigado pela sua Ai, mas companhia aí. foi uma alegria, foi uma alegria. Vocês sabem que sou fã de vocês, vocês estão realizando um trabalho lindo e é só o começo. Tenho certeza absoluta do sucesso cada vez maior de vocês, porque vocês dois são merecedores. Então, para mim é uma alegria, e vocês sabem, né? Falou em nerdices, tô dentro. Com Você faz certeza, parte do tá? time, hein, Clélia? Já faz parte do elenco recorrente do Hora do Hype, né? E nós conseguimos fechar esse ano com chave de ouro com essa série maravilhosa. Que presente! Obrigado, senhor Andy Muschietti. Se um dia chegar esse obrigado para você, obrigado por nos proporcionar Thank you. essa série maravilhosa, Sempre. né? Não, É, saiba que a gente te ama. é, I love you, Andy Muschietti. Que realmente, cara, foi algo absurdo que ele fez nessa série. Eu tinha um pé atrás um pouco, porque eu não gosto muito do Witch Parte 2. Acho que faltou algumas coisas ali. Mas, cara, o que ele fez com essa série, olha, Arrasou. o hype pra segunda temporada tá lá em cima. E espero que ele consiga entregar uma história que a coisa merece, que Derry merece, que nós merecemos. Também espero. Então é isso. Essa foi a análise episódio a episódio do 1 ao oitavo, do primeiro ao oitavo de Welcome to Derry, essa série que realmente foi um sucesso. Obrigado, Fernando, meu parceiro aí de podcast. Clélia, obrigado de coração. Essa foi a nossa análise aqui na Hora do Hype. Começou como resenha pop, terminou como Hora do Hype e estamos aí agora com vocês. Muito obrigado. Muito Valeu. obrigada, gente. Obrigado. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau.